Bacana. Foi mais ou menos isso. E conta para nós, Carla, a gente sabe que para vir para os Estados Unidos, seja passeio, estudo, algum programa que a gente vai ficar aqui um longo período de tempo, a gente precisa de dinheiro. Na época, Uhum, como que vocês fizeram para juntar dinheiro assim, você e seu marido, e quanto que vocês conseguiram trazer para cá para começar? uhum. É, assim, na época que a gente veio, o dólar estava tipo mais barato do que está agora, né? Agora ele deu uma encarecida e isso é um ponto tão, lógico, é um ponto negativo para quem está pensando em vir agora, mas também é um ponto positivo depois que você está aqui e esse valor ele, né? O poder do dólar depois ele fica muito forte, né? Então na época que a gente veio, o dólar estava um pouco mais barato e tinha uma reserva, era um combinado meu e do meu marido, na verdade, né? Ele tinha já um dinheiro guardado que a gente poderia arriscar. Ele arriscou esse dinheiro para a gente, né, vir para cá, né, contabilizando isso. E aqui a gente ia construindo a vida, eu, né, meio que parcelava as contas depois, ia passar esse dinheiro para ele. Então era um combinado pessoal. Mas eu acho que, olha, principalmente para quem vem em família, né, você começa a fazer os cálculos das coisas básicas aqui. Sei lá, se você quer comprar um carro ou se você, né, quer alugar alguma coisa, tempo que você vai ficar. Então, eu acho que a gente tem que ter um cálculo aí de uns 8.000, pelo menos. Acho legal. Lógico, não estou falando que é em regra, né? Você tem que trazer esse valor certinho. Não pode ser menos, não pode ser mais, não é isso. Eu já conheci gente que veio para cá com US$ 1.000, com US$ 300, dormindo no metrô. Então, assim, tem gente para tudo, né? Vai da sua realidade, como que você adapta isso para a sua realidade, né? Então, assim, na nossa, a gente conseguiu trazer uma quantia que permitiu a gente iniciar mais rápido a nossa vida aqui, mesmo caindo em vários golpes e esse dinheiro desaparecendo, né? É verdade. E conta para nós, quanto de dinheiro vocês trouxeram? Em média uns 8.500, Isso. algo perto disso. Esse valor, quando você olha para trás, assim, foi um valor suficiente, assim, na sua opinião? Ou não? Você deveria ter trazido mais, assim? Porque hoje, com a expertise que você tem, né, que muitas pessoas que já moram aqui têm, a gente fala assim, poxa, cara, poderia ter feito diferente. Uhum. O que que acontece, né? Na época, como eu disse, a gente veio sem suporte nenhum, então a gente meio que foi descobrindo as coisas na marra, né? Então a gente alugou hotel, alugou, né, lugar para ficar. E o dinheiro ele acaba muito rápido, sabe? Quando você, sei lá, você não tem seu próprio lugar, né? Você tá gastando ali às vezes com Airbnb, com hotel, o dinheiro ele meio que evapora. E a gente, como a gente tinha o visto de turismo e negócios, né? A gente veio com a intenção de abrir já de cara uma empresa aqui. E foi o que a gente fez, né? A gente foi atrás de um contador para fazer isso. E foi onde a gente caiu na nossa primeira cilada, né? Que o contador, que a gente recebeu indicação para fazer, como a gente não tinha maldade, tinha acabado de chegar, ele cobrou, tipo assim, um valor absurdo logo de cara, falou que ia ter que abrir duas empresas para o mesmo serviço, e assim, raspou metade do dinheiro que a gente trouxe só nessa brincadeira. Como que E você ficou aí, sabendo desse cara, assim? O que aconteceu? Explica para nós. não, Conta esse primeiro golpe. Como que foi? essa é a primeira coisa. Não, tipo assim, a gente chegou e aí é meio, né, na hora que a gente pisou em Massachusetts, a gente pisou aqui, a gente, putz, tá acontecendo. Que aí a ficha vai cair, né? Você fala, meu Deus, é agora, não tem como fazer mais nada, já tá aqui, né? E aí você vai correr atrás das coisas. Você vai cuidar do seu telefone, você vai abrir uma conta no banco, né? Você vai olhar as coisas básicas ali. E nisso, a gente resolvendo, a gente dando prioridade para o nosso planejamento, né? O mais enxuto que ele era, o mais simples que ele era, a gente já foi tentar colocar em prática. E a gente entrou em alguns grupos, né? A gente teve essa indicação de um contador e a gente foi fazer com ele. Mas aí nisso, o valor, algumas taxas a mais que a gente não estava esperando, ele cobrou e já foi de cara quase US$ 3.000 aí só nessa brincadeira, sendo que o mesmo serviço a gente descobriu que poderia ser feito por US$ 200, US$ 300. Então, assim, sem maldade, a gente já gastou muito dinheiro de cara, e era dinheiro, né, que raspando tudo, né, toda a reserva ali. E aí depois, se você vai alugar uma moradia, né, você dá o primeiro aluguel, né, um depósito, então tudo isso vai acabando a reserva, né, vai se esvaziando ali. E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente, né, e acho que em menos de, bem menos de 2 meses, o dinheiro já tinha evaporado e a gente nosso segundo mês aqui, a gente chegou a sobreviver com US$ 1 na conta. E esse dia tem print. Você tá zoando, sério? Sério. Caraca. Foi, acho E, que. E o que fez vocês escolherem Massachusetts, né? Porque hoje nós sabemos que tem uma grande concentração de brasileiros, mas tem outros fatores que levaram vocês a escolher esse local? Assim, quando a gente estava pesquisando, né? Eu vi, lógico, eu falo, hoje em dia, se eu vou realmente dar um conselho para quem está se planejando melhor, né? Está buscando essas oportunidades,
que você busca num lugar que você vai pensar em construir sua vida, né? Você busca o custo fixo, né? A média de salário do lugar para sua profissão, para o que você vai executar, quanto que é o custo, né, para você existir naquele lugar, o clima, né, a segurança. Então, assim, tem esses fatores principais. Em Massachusetts, a gente meio que encontrou tudo isso, né? Acho que foi o estado dos que eu estava pesquisando ali, que poderia oferecer esse conjunto ali de opções para a gente começar realmente uma jornada do zero, né? Eu vi que aqui tinha o clima, assim, tem gente que vai ficar muito, né? Não é o melhor clima do mundo, porque tem o frio extremo, mas tem as partes boas também, que é pertinho de Nova York, você consegue ter um lugar legal para visitar, né? Tem outras regiões perto aqui também que você aproveita muito da qualidade de vida, né? Acampamento, essas coisas assim legais. E aí eu vi que tinha essa parte de lazer, eu vi que tinha o custo fixo aqui de moradia era acessível perto, né, da média salarial, de tudo, né, o conjunto. Eu achei que Massachusetts seria legal para começar. Eu acho bem legal a gente abordar isso, porque, por exemplo, se você pega os imigrantes que geralmente estão voltando para o Brasil, que não se adaptam aqui nos Estados Unidos, pode perceber, boa parte desses imigrantes, a grande maioria deles, moravam muito longe de comunidade brasileira, ou morava num estado muito fechado, muito excluído, sabe, das comunidades, e a pessoa não tinha acesso, sei lá, a uma comida brasileira, a um supermercado brasileiro, né, as coisas básicas ali. Eu acho que a pessoa vai meio que sentindo muita falta, sabe, vai se isolando, vai se colocando numa bolha. Eu acho que isso acaba prejudicando a mentalidade da pessoa a ponto dela querer desistir do lugar. É interessante você falar sobre isso, porque eu conheci um colega que ele foi para o estado de Montana. E Aham, depois de um tempo, ele entrou em contato comigo, assim, porque ele me conheceu pela internet e eu aham, conversei com ele, falei, mas por que você foi para Montana? E ele tinha uma visão muito errada do estar longe de brasileiro ou estar próximo de brasileiro, né? Porque a gente uhum, escuta muito, Carla, sobre, o brasileiro vai te passar perna, vai te passar rasteira, mas o uhum, brasileiro também vai te ajudar. E aí ele sim, foi para esse lugar e ele percebeu que ele não teria uma carteira de motorista, ele também veio como turista, não tinha lugar para um lugar que seja mais acessível para ele comprar um carro, que ele não tinha uhum, documentos. Então sim. você entende que às vezes o estar longe As de brasileiro facilidades, né? é passar por situações ruins também, né? Muito complicado. A gente saber filtrar, né? Porque, assim, vai ter informações dessa, por exemplo, se você vai querer aprender, sei lá, o inglês, não é bom você andar com brasileiro, senão você nunca vai aprender. Que não é bom você ficar perto de brasileiro, porque brasileiro vai te passar a perna, né? Tem sim essas falácias, digamos assim, mas você tem que saber filtrar o que é importante para você. Se eu quero aprender inglês, sim, eu vou estudar, não vai ser eu ter um amigo brasileiro somente que vai fechar todas as portas, né? Você sim, você vai ter que correr atrás de misturar mesmo com algum americano ou estudar. Mas olha só os benefícios que você morar perto de uma comunidade brasileira te traz facilidade. Eu falo assim, eu só moro, acho que aqui onde eu moro, porque tá a 5 minutos de um restaurante brasileiro. É a salvação da minha vida. E comida brasileira não tem para ninguém, meu Não Deus. tem pra ninguém. Saudade de uma feijoada? Imagina morar no estado que não tem feijoada, gente. Tá louco. Não, da depressão. Então, assim, as facilidades, né, de você, igual você falou, um financiamento de carro, quando você chega, talvez um dealer brasileiro vai ser o primeiro que vai te abrir a porta, consegue um financiamento só com seu passaporte, por exemplo, né, consegue, né, deixar isso mais acessível para você quando você chega mais limitado de documentação. Então, assim, tem muitas facilidades, lógico, né? Você tem que filtrar o que realmente importa, o que você quer absorver ou não absorver dessa comunidade. Tem gente ruim? Gente ruim vai ter em qualquer lugar. Vai ter americano ruim também, vai ter brasileiro ruim também, né? Então, assim, você não pode ignorar todas as coisas boas porque tem algum tipo de risco envolvido, né? Acho que Exatamente. era isso. E falando desse começo seu do seu esposo, Carla, a gente sabe que precisa toda aquela parte, né, de conseguir um lugar para ficar, né, aí comprar carro. Como que foi esse início para vocês, assim, nesses É, detalhes, né? Foi fácil conseguir um lugar ou não? Conta para uhum. nós. Não, Roger, bora papiar aqui. Eu lembro quando a gente chegou, a gente pegava, a gente, né, ainda nessa fase de adaptação, a gente pegava um hotel aqui, um Airbnb ali, aí dormia cada hora em um lugar e a gente viu o dinheiro evaporando, né? A gente falou assim, meu Deus, a gente tem que se estabilizar logo, conseguir, né, dar um jeito, ter um lugar para ficar, pelo menos seja mais barato que um hotel, que não tem como, tá muito caro, né? O dinheiro tá evaporando muito rápido. E aí a gente até chegou a dormir no carro. Tem um lugar aqui perto. Quem é mais desse estado vai vir para cá, depois vocês podem conhecer.
que fica em Revere, né? Na cidade de Revere, é uma pizzaria, e lá tem um estacionamento grandão, sabe aquela coisa, sabe esses estacionamentos amplos, assim, que é tipo esses complexos de loja, vai ter um supermercado, né? Tem um restaurante, tem um lugar aberto grandão para você estacionar. E aí eu lembro da noite, a gente foi comer pizza, né? Não tinha, comeu a pizza ali. E aí a gente sai da pizzaria. É, tipo assim, e agora? O que Essa eu é a faço? vida dos Estados Unidos. Não tinha pra onde ir, a gente não tinha mais lugar Mas para por ficar. quê? O que aconteceu? Porque não tinha dinheiro naquele, né? Simplesmente a gente ainda não tinha arranjado um lugar, o dinheiro, né, que a gente trouxe já tinha evaporado, e aí a gente começou a dormir no carro, né? Foi a estratégia que a gente tinha. A gente não tinha, a gente estava alugando um carro, então assim, o aluguel de carro também é caro, principalmente no início. E aí a gente precisava resolver as coisas, tipo abrir uma conta no banco, fazer sei lá o quê. Então a gente tinha que se locomover e o carro era o mais estratégico para a gente gastar o dinheiro, né? Entre uma opção ou outra, aqui a gente sabe que o transporte público, ele não é, por exemplo, é muito por isso que carro é acessível, porque o transporte público não é tão acessível quanto um carro próprio, né? Exatamente. E aí a gente optou por alugar e o dinheiro que seria, sei lá, de um lugar para ficar, acabou sendo utilizado no carro para a gente resolver as coisas e a gente dormia no carro. E foi $8.000 que vocês chegaram, né? É, só que aí, por falta de informação, acho que de maldade mesmo, a gente foi caindo nesses golpes, né? Então, assim, nesse do contador. Então, o dinheiro, se a gente tivesse um planejamento mais assertivo, talvez não gastasse tudo assim. Mas como a gente, né, teve esses imprevistos, o dinheiro sumiu, sabe? Você não sentia nem cheiro. Então, assim, realmente, isso é um Credo. cuidado que quem tá querendo ver. Não, é que você falando assim, eu falei, caraca, $8.000. Peraí, deixa eu fazer uma conta. Tipo isso, tá louco. Vai pra Mas que. longe, né? Eu falei, o que mais que aconteceu com vocês, assim, que esse dinheiro foi sumindo? Pra galera entender, assim. Pois é. E aí, o que que aconteceu? Então, assim, o dinheiro, ó, na época que a gente já estava dormindo no carro, não quer dizer que ele tinha evaporado todo, né? Mas a gente falou assim: olha, se a gente continuar dormindo por, sei lá, mais quantos dias, o dinheiro vai acabar, a gente tá sem nada. Então a gente preferiu, na verdade, poupar o mínimo que sobrou e a gente foi dormindo no carro até a gente conseguir dar entrada numa moradia, entende? E aí foi o que a gente fez. Então a gente meio que poupou o finalzinho do dinheiro que não tinha evaporado ainda. Começamos a dormir no carro para a gente poder, né, economizar esse dinheiro que sobrou. E aí a gente conseguiu achar. Olha só, aí outro perrengue entrando na história, hein? A Vamos lá. gente, a gente entrou num apartamento de sublocação. O que é isso? Se você é o dono do contrato ali, né? Você está fazendo o contrato, e você não quer ficar o tempo total do contrato, você pode, sei lá, você pode passar esse contrato para outra pessoa e deixar a pessoa finalizar o contrato da moradia para você, né? Se, sei lá, você está alugando um apartamento por um ano, na metade do contrato você quer sair, você põe outra pessoa no lugar e finaliza o contrato. O certo é você transferir tudo para o nome da pessoa, né? A gente tinha acabado de chegar na correria, a gente nem sabia dessas maldades, não sabia dessa informação, e o cara falou assim, ó, estamos passando para frente, quer entrar? Vamos, a gente está dormindo no carro, eu quero tomar um banho, sabe? Eu quero nossa casa, nosso cantinho. E aí a gente, né, entramos rapidão no apartamento. O que rolou? Esse cara, que era o dono do contrato, ele, sei lá, morava na Flórida, a gente nem tinha visto a cara dele, ele já estava alugando para uma segunda pessoa, a gente era o terceiro a entrar nesse contrato, né? E aí, beleza, a gente pagava para ele pagar o aluguel, e a intenção era que ele pagasse o aluguel, né? Não é mesmo? A gente passava o dinheiro para ele, passamos o primeiro mês, passamos o segundo mês, passamos o terceiro mês, até que um dia chegou uma carta, né? A famosa carta. E aí todas as encomendas que eram no nome dele, a gente mandava direto para o endereço dele da Flórida e nem abria, nem nada, né? Quem fazia essa parte era o meu marido, mandava direto. Só que nesse dia, eu de bico, de intrometida, peguei a carta. Eu falei, nossa, gente, essa carta é diferente. Eu fui lá e abri a carta. Simplesmente era uma carta de despejo, já no jeito, era uma carta de despejo, escrito lá, tudo em inglês, que eu não sabia nem entender que era despejo no começo, né? E já tinha sido assinado pelo juiz da corte, já autorizando o despejo. Então, assim, a qualquer momento, qualquer hora, podia ser naquele dia, podia ser no outro dia, um xerife, né, a polícia ia entrar e colocar tudo para fora, colocar a gente para fora com todas as coisas, você não tem direito a quase nada, né? Então, assim, foi uma situação muito difícil, que a gente tinha acabado de chegar, né, estava começando a se estabilizar um pouquinho,
E aí a gente acreditou no cara, sabe? A gente passava o dinheiro para ele, né? Teve uma certa confiança ali e ele fez isso. E aí a gente tinha, foi na época que eu tinha dado início no meu processo também de legalização, que tinha sobrado $1 na conta, então a gente estava, acho que só caindo, sabe? Tipo, só despencando ladeira abaixo, sabe? Só perrengue atrás de perrengue, o dinheiro muito curto, porque o dinheiro, o pouco do que a gente trouxe, que a gente pagou para ele para entrar na casa, na moradia, e ele não pagava, foi gasto aí, né? Então o dinheiro já tinha evaporado, chegou a sobrar $1 na conta e a gente já estava para ser despejado. Tipo assim, o ápice do ápice do perrengue, E né? você tá me falando, é tão complicado, Carla, porque isso já aconteceu com uma pessoa que eu conheci na época que eu morava na região de São Francisco. Era a mesma história. O cara tinha alugado um apartamento e aí ele subalugou para uma família que tinha três filhos, isso. Uhum, E aí, mesma coisa, o cara pagava para ele certinho. Um determinado dia, bateram na porta já com a polícia, não teve nem conversa. Não teve uhum, a parte de achar a carta. Ainda foi Deus que mostrou a carta para você, porque essa é, família não teve condições. não teve Daí nem eles canal. bateram na porta e deram 30 minutos para Nossa, é sair e muito isso. pegar o que tiver. Aí você imagina, se a gente, sei lá, não tivesse em casa e a polícia já chegasse colocando suas coisas todas para Uhum. fora. Então, assim, foi uma situação bem desesperadora, não vou mentir, não, porque a gente, né, na época o inglês era muito fraco ainda, né, não tinha conhecimento total da língua, e a gente estava com muito, muito pouco dinheiro para decidir entrar em outro lugar. Então, assim, quando a gente ficou sabendo, a ficha desmoronou, sabe? Tipo assim, não é possível que isso está acontecendo, porque você não sabe, aquela angústia, tipo, eu vou dormir hoje aqui, se amanhã de manhã a polícia bater na porta colocando a gente para fora, sabe? E aí a gente não tinha nem dinheiro para poder iniciar rápido num outro apartamento, porque a gente já tinha acabado de pagar o aluguel para ele fazer essa sacanagem. Então, assim, foi Complicado. bem difícil, né? E aí rala dobrado, né? Dá seus pulos aí, pede ajuda, não tem como, até a gente conseguir mudar em menos de 2 semanas para um outro apartamento do lado, né? Perto, assim. É punk. Aqui É. no nosso bate-papo, Carla, a gente tem a participação das pessoas que mandam perguntas também para a gente falar sobre os assuntos. E a gente vê muito sobre isso de morar no carro aqui nos Estados Unidos, né? Só voltando um Uhum. pouquinho. Quanto tempo que vocês ficaram morando no carro? E aí, em cima disso, tem a pergunta do Kaique Lima. Como vocês faziam em relação à higiene, refeição, morando no carro? Né? Realmente Tipo é isso. lindo morar no carro, como muita gente fala, vai Não, morar no carro, assim, vai economizar. era situações provisórias, né? Na nossa situação, igual eu falei, a gente estava meio que migrando, sabe? A gente, sei lá, um dia a gente conseguia alugar um quarto de Airbnb, no outro dia era carro, no outro dia conseguia. Porque se a gente fosse ficar tudo sei lá, alugando um hotel o tempo todo, alugando né, um quarto de Airbnb o tempo todo, o dinheiro ia evaporar em uma semana, né? Ia acabar tudo ali. Então a gente meio que ia mesclando e o que eu vejo que outras pessoas fazem também, né? Não foi o que a gente chegou a fazer, mas tem academia que chama Planet Fitness, que às vezes a mensalidade do mês da academia é $10 por pessoa, né? E aí tem gente que, sei lá, que vai pra academia, usa a academia, toma banho, porque Exato. lá tem lugar para tomar banho, tem banheiro, tem tudo, e volta pro carro. Eu já vi isso acontecendo, né? Mas no nosso caso a gente tentava mesclar, sabe? Esse estacionamento era de frente para um supermercado Market Basket, não sei se você sabe qual que é. E Fiz aí lá muita tem compra comida nele. pronta, tem McDonald's, tem comida pronta, então assim, um jeito a gente dá, né?